Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fé em Letras. Preparem-se porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da fé cristã, a gente vai explorar perguntas e eu tenho certeza que em algum momento da vida você já fez essas perguntas. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem como bússola o livro The Bible's Answers to Helm of Life's Biggest Questions. E quem escreveu esse livro foi o Dr. Norman L. Geisler, um apologista cristão super renomado. E o que ele se propõe a fazer nesse livro? É iluminar, esclarecer e fundamentar as respostas para as perguntas mais desafiadoras da fé. E qual é o alicerce para tudo isso? A Bíblia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai usar a Bíblia como base, como alicerce para responder essas grandes perguntas. Mas antes de começar, um recadinho rapidinho para você que está acompanhando a gente. Seguir o canal, ativar as notificações, dar like no episódio e compartilhar com os amigos. Faz toda a diferença. Esse que faz o Fé em Letras continuar crescendo e impactando mais vidas. E não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros que você gostaria da gente explorar nos próximos episódios. A sua participação é fundamental para a gente construir um conteúdo cada vez mais relevante e interessante para você. Agora sim, vamos imergir no livro do Dr. Geisler. Logo de cara, ele coloca a gente frente a frente com uma pergunta crucial. De quem é a verdade verdadeira? Pish, meus amigos, essa pergunta é mais atual do que nunca. A gente vive num tempo em que a verdade parece ser líquida, sabe? Em constante mutação, uma questão de opinião apenas. Para ilustrar isso, o autor conta a história de um estudante. Esse estudante, mesmo depois de ter acesso a várias provas da veracidade do cristianismo, ele simplesmente afirmou: olha, essa é a verdade do Geisler, não a minha. É impressionante como esse tipo de pensamento, que relativiza a verdade, está enraizado na nossa cultura. Sabe, a gente pode traçar um paralelo com o movimento filosófico do pós-modernismo. Ele questiona a existência de uma verdade absoluta e universal, defendendo que cada um constrói a sua própria verdade. É como se a gente voltasse lá para o jardim do Éden com Adão e Eva. Eles decidiam o que era certo ou errado por conta própria, ignorando completamente a verdade de Deus. É como se cada um tivesse a sua própria bússola, cada bússola apontando para uma direção diferente, sem um norte definido. Mas, se a verdade é relativa, como a gente pode ter certeza de alguma coisa? Exatamente. Essa visão relativista da verdade leva ao que a gente chama de pluralismo religioso, a ideia de que todas as religiões são igualmente válidas, igualmente verdadeiras. Só que se a gente analisar com cuidado, essa afirmação ela se torna insustentável. A lei da não contradição, um princípio básico da lógica, ela nos diz que duas afirmações contraditórias não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Tipo, não dá pra gente afirmar que 2 mais 2 são 4 e ao mesmo tempo dizer que 2 mais 2 são 5. Uma das afirmações tem que estar errada. Perfeitamente. E quando a gente aplica esse princípio às religiões, a gente percebe que elas têm visões conflitantes sobre Deus, sobre a vida após a morte, sobre a salvação. Se uma religião afirma que existe apenas um Deus e outra defende a existência de vários deuses, as duas não podem estar corretas. Faz sentido. É como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. E diante desse dilema todo, qual a importância da busca por uma verdade absoluta? Principalmente para a fé cristã. A busca por uma verdade absoluta e objetiva, ela é o alicerce da fé cristã. O Salmo 25,5, ele nos convida a buscar a verdade de Deus. E o Novo Testamento nos encoraja a testar todas as coisas. A gente tem que discernir o que é verdadeiro e o que é falso. A fé cristã não se baseia em achismos ou preferências pessoais. Ela se baseia em uma verdade sólida. Uma verdade que pode ser conhecida, que pode ser testada. É como um edifício que precisa de uma fundação firme para se sustentar. A fé cristã, ela se ancora na verdade de Deus. E essa busca pela verdade nos leva à próxima pergunta fundamental que o Dr. Geisler explora. Existe um Deus? Uma pergunta que ecoa no coração humano desde o início dos tempos. Quem nunca olhou para a imensidão do universo, para a beleza da natureza e se perguntou sobre a origem de tudo isso? Sobre a existência de um Criador? É verdade, essa busca por significado, por propósito, ela é inerente ao ser humano. E quando a gente olha para as evidências, a gente encontra diversos argumentos que convergem para a existência de um Deus criador. Um deles é a lei moral, presente em todas as culturas. Todos nós, independentemente de crenças ou origens, a gente tem um senso inato de certo e errado, de justo e injusto. Essa lei moral objetiva, ela sugere a existência de um legislador moral. Um Deus que estabeleceu essa lei. É como se existisse um código moral universal, escrito nos nossos corações. Um código que nos guia na distinção entre o bem e o mal. E a regra de ouro: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Presente em várias culturas, várias religiões. É um ótimo exemplo dessa lei moral universal. Com certeza. A regra de ouro aponta para a existência de um padrão moral objetivo. Um padrão que transcende as culturas, as preferências individuais. Além da lei moral, a gente tem as evidências científicas. Elas apontam para o início do universo. A teoria da relatividade de Einstein, as observações do astrônomo Edwin Hubble sobre a expansão do universo. Tudo isso corrobora a ideia de que o universo teve um começo. E se ele teve um começo, ele precisa ter tido uma causa, uma força que o trouxe à existência.
E essa causa, esse motor inicial, não poderia ter sido simplesmente o acaso, né? O universo ele é regido por leis precisas, constantes, finamente ajustadas, que permitem a existência da vida. É muita coincidência para ser apenas obra do acaso. Exatamente. A complexidade e o ajuste fino do universo, eles apontam para um design intencional, para a ação de um criador inteligente. A força da gravidade, por exemplo, ela é calibrada de forma tão precisa que, se fosse minimamente diferente, a vida como a gente conhece, ela seria impossível. É como se cada detalhe do universo tivesse sido cuidadosamente planejado para que a vida pudesse florescer. E quando a gente olha para a Terra, o nosso planeta, essa joia rara no universo, a gente vê ainda mais evidências desse design inteligente. Sem dúvida. A Terra é um oásis no vasto deserto do espaço. A localização privilegiada na Via Láctea, a influência da Lua na estabilidade do nosso eixo, a existência das estações do ano, tudo isso aponta para a ação de um Criador sábio e poderoso. Diante de todas essas evidências, a existência de um Deus criador se torna cada vez mais plausível. E se ele existe, que tipo de Deus ele é? Quais são os seus atributos? O que a Bíblia nos revela sobre a sua natureza? A Bíblia, ela nos revela um Deus soberano, autoexistente, onipotente, entre outros atributos. A soberania de Deus, o que isso significa? Significa que ele tem controle absoluto sobre tudo que existe. Ele é o Senhor do universo e nada acontece fora da sua vontade e do seu plano. É reconfortante saber que, em meio a todo esse caos, essa imprevisibilidade do mundo, existe um Deus que está no controle de tudo. Essa soberania divina, ela nos traz segurança, nos traz esperança, mesmo diante das dificuldades, né? Com certeza. Saber que Deus está no comando, que ele tem um plano para a gente, para o universo, isso nos enche de paz, nos enche de confiança e a autoexistência de Deus. O que isso significa? Significa que ele é independente de qualquer outra coisa para existir. Ele é a causa de todas as coisas, mas não foi causado por nada nem ninguém. Ele simplesmente é. E tem uma passagem em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus, ele se revela a Moisés como: eu sou. Essa declaração, nossa, que declaração poderosa, né? Revela a essência da sua autoexistência. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou a fonte de tudo que existe, eu sou o princípio, o fim, eu sou razão de ser de todas as coisas. E essa autoexistência de Deus nos leva a outro atributo fundamental, a onipotência. Exatamente. A onipotência de Deus significa que ele é todo-poderoso. Não há limites para o seu poder. Ele criou o universo com um simples comando e sustenta todas as coisas pela sua palavra. É impressionante de pensar na grandiosidade do poder de Deus, um poder que, nossa, transcende completamente a nossa compreensão. E por falar em poder de Deus, o livro do Dr. Geisler, ele nos conduz a outra pergunta fascinante. Deus realmente realiza milagres. Mas, gente, hoje em dia, né, encara os milagres com ceticismo. É como se fossem lendas antigas, eventos impossíveis de acontecer no nosso mundo moderno, tão dominado pela ciência, pela razão. É verdade. Mas, pra gente entender os milagres, primeiro a gente precisa definir, né? O que é um milagre? Um milagre é um ato sobrenatural que rompe as leis da natureza. Um evento que só pode ser explicado pela intervenção direta de Deus. E a Bíblia está repleta de relatos de milagres. A abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes, curas inexplicáveis. Nossa, tantos eventos extraordinários, né? Que desafiam a lógica e a razão humana. São relatos que mostram pra gente que Deus age de forma poderosa na história e na vida das pessoas. Mas será que Deus ainda realiza milagres hoje? Será que ele interfere no nosso mundo da mesma forma que fez no passado? Essa é uma questão complexa. A Bíblia nos mostra que Deus, ele pode agir diretamente no nosso mundo, realizando milagres que desafiam as leis da natureza. Mas ele também pode agir por meio das leis naturais, que ele mesmo criou. Ou, quem sabe, por meio da ação do Espírito Santo no coração de pessoas. Ou seja, Deus pode agir de diversas maneiras. Seja de forma extraordinária, por meio de milagres espetaculares. Seja de forma mais sutil, por meio da sua providência, do agir do Espírito Santo em nós. Mas em todos os casos, a sua ação é real. É poderosa. Exatamente. E é importante a gente lembrar, Deus é soberano. Ele age da forma que considera mais sábia, mais perfeita. Às vezes, ele pode escolher realizar um milagre espetacular, que deixa a gente maravilhado. Outras vezes, ele pode optar por agir de forma mais discreta, mais sutil, mas não menos poderosa. E por falar em milagres, o livro também nos convida a refletir sobre alguns milagres, digamos, controversos, relatados no Antigo Testamento. Por exemplo, a ordem de Deus para a destruição dos cananeus. Muita gente questiona: como um Deus de amor, um Deus de justiça, poderia ordenar a aniquilação de um povo inteiro? Afinal, como conciliar a imagem de um Deus amoroso com a destruição em massa? De fato, esses relatos podem causar um certo desconforto, levantar dúvidas na gente. Mas é crucial a gente analisar as escrituras em seu contexto. Contexto histórico e literário.
buscar entender o panorama geral da narrativa bíblica. A gente precisa lembrar, né? A Bíblia ela foi escrita em um contexto histórico, um contexto cultural muito diferente do nosso. É como tentar entender um livro sem conhecer o autor, a época em que foi escrito, o público a quem se destina. Sem essa compreensão do contexto, a gente pode acabar caindo em interpretações equivocadas. E quando a gente analisa os relatos da conquista de Canaã, no uso do contexto bíblico, o que a gente descobre? A gente percebe que Deus ele estava executando um julgamento justo contra a extrema perversidade dos cananeus. Eles praticavam idolatrias abomináveis, sacrifícios humanos e moralidade desenfreada. Deus, em sua santidade, em sua justiça, não podia tolerar tamanha depravação. Ou seja, a destruição dos cananeus não foi um ato arbitrário de um Deus cruel, mas sim um ato de justiça diante da extrema perversidade daquele povo. E mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus se manifesta. Ele poupou Raabe e a família dela, por exemplo, por causa da fé que eles mostraram. Exatamente. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre oferece uma oportunidade de arrependimento, de salvação. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Que Deus misericordioso e justo. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E deseja que todos se arrependam e se voltem para ele. E por falar em temas desafiadores, o Dr. Geisler, ele nos leva a uma pergunta que muitos preferem evitar. Existe realmente um inferno? A doutrina do inferno, sem dúvida, é um dos temas mais controversos da fé cristã. Mas o que a Bíblia nos revela sobre o inferno? A Bíblia ela é clara ao afirmar a existência de um lugar de sofrimento eterno, de separação definitiva de Deus. Reservado para quem? Para as pessoas que rejeitam a sua graça, o seu amor. Passagens como Mateus 5.22, Mateus 10.28, Marcos 9.43, por exemplo, né? Elas descrevem o inferno como um lugar de tormento, de angústia. É difícil conciliar essa realidade com a ideia de um Deus de amor. Como entender a existência do inferno à luz do amor divino? A chave para a gente entender essa aparente contradição, ela está no livre-arbítrio, a capacidade que Deus nos deu de escolher livremente, amá-lo ou rejeitá-lo. Deus, em sua infinita bondade, nos criou para um relacionamento com Ele, para a felicidade eterna ao seu lado. Mas Ele não nos força a amá-lo. Ele nos dá a liberdade da gente escolher o nosso próprio caminho. Deus nos ama e deseja que a gente esteja com Ele eternamente, mas Ele nos respeita o suficiente para nos dar a liberdade de escolher. E o inferno, por mais terrível que seja, ele é a consequência natural da rejeição ao amor de Deus, da escolha deliberada de viver longe dele. Exatamente. O inferno não é um lugar para onde Deus envia as pessoas contra a vontade delas. É a escolha consciente de cada um de viver eternamente separado de Deus. E é importante a gente ressaltar. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Ele oferece a todos a salvação por meio de Jesus Cristo. A condenação eterna é resultado da escolha livre e consciente de cada pessoa. Que Deus misericordioso. Ele nos dá a liberdade de escolher o nosso destino. E, ao mesmo tempo, ele nos oferece o caminho da salvação, da vida eterna ao seu lado. Mas, e os dinossauros? Como eles se encaixam na narrativa bíblica? Afinal, a Bíblia não menciona a palavra dinossauro explicitamente. E essa aparente ausência gera muita especulação, muito debate, tanto dentro como fora do cristianismo. Essa é uma pergunta interessante. A ausência da palavra dinossauro na Bíblia, ela não significa que Deus não os tenha criado. De fato, a Bíblia menciona diversas criaturas que podem ser interpretadas como dinossauros. O livro de Jó, por exemplo, ele descreve o behemoth, um animal gigantesco com ossos como barras de bronze e cauda como um cedro. Essa descrição, ela se encaixa perfeitamente em um dinossauro saurópode. Então a Bíblia pode sim ter menções a dinossauros, embora não utilize a palavra que a gente conhece hoje. E como conciliar a existência de dinossauros com a narrativa bíblica da criação? Existem diferentes perspectivas dentro do cristianismo sobre a coexistência de dinossauros e humanos. A gente tem, por exemplo, a visão do criacionismo da Terra Jovem, que defende que Deus criou o universo e todas as formas de vida em 6 dias literais há cerca de 6.000 anos. Nessa perspectiva, dinossauros e humanos teriam coexistido. Quais são os argumentos-chave dessa perspectiva? Os criacionistas da Terra Jovem, eles se baseiam em uma interpretação literal do livro de Gênesis. Eles argumentam que a cronologia bíblica não permite milhões ou bilhões de anos para a formação da Terra para o desenvolvimento da vida. Eles apontam, por exemplo, para a ausência de fósseis de transição. O famoso elo perdido entre diferentes espécies, eles usam isso como evidência de que a evolução não ocorreu da forma como é proposta pela ciência. Interessante. Esses argumentos nos levam a refletir sobre a complexidade da criação, a nossa limitada compreensão dos métodos de Deus. E qual é a outra perspectiva que você mencionou? A outra é a do criacionismo da Terra Antiga. Essa defende que os dias da criação mencionados em Gênesis, eles não são dias literais de 24 horas, são períodos de tempo indeterminados, que podem representar milhões, bilhões de anos. Ah, entendi. Então, nessa perspectiva, os dinossauros teriam sido extintos muito antes do surgimento do homem.
Exatamente. Os criacionistas da Terra Antiga, eles aceitam a datação científica da Terra, do universo. E veem na história geológica do nosso planeta as evidências de que os dinossauros viveram e foram extintos milhões de anos antes do surgimento do homem. Eles argumentam que Deus criou o universo, a vida, num processo gradual, ao longo de vastos períodos de tempo, e que o registro fóssil ele é um testemunho dessa história evolutiva. Duas perspectivas diferentes, mas ambas com base na fé em um Deus criador. É fascinante como a fé pode dialogar com a ciência, né? Ei. E nos levar a reflexões profundas sobre a origem do universo, da vida. Sim, o importante é a gente manter a mente aberta, sabe? Buscar a verdade, seja ela qual for. E, por falar em verdade, vamos abordar uma questão que muita gente levanta. A confiabilidade da Bíblia, especialmente em relação às traduções, né? Para o inglês, para o português, como a gente pode ter certeza de que a gente lê hoje reflete fielmente os textos originais, os textos que foram escritos há milhares de anos. Afinal, a Bíblia ela passou por um longo processo de transmissão ao longo dos séculos. Foi copiada, traduzida por diversos escribas, estudiosos. É verdade, Mas muita gente tem essa dúvida. Como a gente pode ter certeza de que esse processo de cópia, de tradução, ele foi feito com cuidado, com precisão, preservando o sentido original do texto? Bem, primeiro é importante a gente entender que os textos originais da Bíblia, em hebraico, aramaico e grego, eles não existem mais. O que a gente tem são cópias manuscritas feitas ao longo dos séculos. Mas a boa notícia é que a gente tem milhares dessas cópias, algumas delas muito antigas, que datam de poucos séculos após a escrita dos originais. E ao comparar essas cópias, os estudiosos conseguem identificar, corrigir eventuais erros de cópia, reconstruindo o texto original com alto grau de precisão. Então é como montar um quebra-cabeça gigante, né? Comparando as diferentes peças, que são as cópias para ter a imagem completa, o texto original. E a descoberta de antigos manuscritos, como os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, tem contribuído para esse processo de reconstrução do texto original. Com certeza. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto no século XX foi um marco para os estudos bíblicos. Esses manuscritos eles datam de antes de Cristo e confirmaram a fidedignidade das cópias que a gente já tinha, demonstram que o texto bíblico foi transmitido com muito cuidado ao longo dos séculos. Incrível. É como encontrar um tesouro antigo, né? Que confirma a autenticidade da história que a gente conhece. Então a gente pode confiar que a Bíblia que a gente tem em mãos hoje, ela reflete fielmente a palavra de Deus. A gente pode ter essa confiança. É claro que as traduções para o inglês, para o português, assim como para qualquer outro idioma, elas envolvem escolhas, né? Escolhas linguísticas, estilísticas. Afinal de contas, é preciso transpor o sentido do texto original para um idioma, para uma cultura diferentes. Mas os tradutores da Bíblia, eles são estudiosos altamente qualificados, que se dedicam a transmitir o sentido original do texto com a maior fidelidade possível. E a existência de diferentes traduções da Bíblia, isso não invalida a confiabilidade dela. De forma alguma. As diferentes traduções, elas são, na verdade, um recurso valioso. Ao comparar diferentes versões, a gente pode ter uma compreensão mais ampla, mais profunda do texto bíblico. E o mais importante, o significado central, a mensagem de Deus, ela se mantém intacta em todas as traduções confiáveis. Que bom saber. A gente pode ter certeza de que, ao ler a Bíblia, a gente está em contato com a palavra de Deus, com a sua mensagem de amor, de salvação. E por falar em salvação, o livro do Dr. Geisler nos conduz a uma pergunta crucial. Como alguém se torna um cristão? Afinal de contas, essa é a essência da fé cristã, né? A experiência de um relacionamento pessoal com Deus, de reconciliação com Ele. A Bíblia nos ensina que a salvação é um presente de Deus, oferecido gratuitamente a todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Ela é um ato da graça de Deus, baseado na obra redentora de Cristo na cruz. Ou seja, a salvação não é algo que a gente conquista pelos nossos méritos, né? É um presente merecido que a gente recebe pela fé em Jesus Cristo. Mas se a salvação é um presente de Deus, o que a gente precisa fazer para receber? Quais são os passos para a gente tornar um cristão? O primeiro passo é reconhecer que a gente é pecador, que a gente está separado de Deus por causa das nossas transgressões. Romanos 3,23, ele afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente não consegue se aproximar de Deus nos nossos próprios termos, porque o pecado, ele nos separa dele. E como a gente pode transpor esse abismo que o pecado criou entre nós e Deus? É aí que entra a graça de Deus. Ele, em seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus, ele é a ponte que nos reconcilia com Deus. Que amor incomensurável! Deus, em sua infinita misericórdia, nos amou tanto, tanto, que deu seu próprio Filho para nos salvar. E para a gente receber esse presente da salvação, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer na sua morte e ressurreição.
Atos 16,31 declara: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Crer em Jesus implica a gente reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo morte, vencendo o pecado. E essa fé em Jesus, ela não é só um ato intelectual, né? É uma decisão, na decisão da gente entregar a Ele o controle da nossa vida, de segui-lo como Senhor e Salvador. Exatamente. A verdadeira fé em Jesus, ela transforma a nossa vida. E a partir dessa decisão, a gente é transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, nos guiando, nos capacitando para a gente viver uma vida nova, uma vida agradável a Deus. Que é o início de uma nova vida, de um relacionamento transformador com Deus. E por falar em transformação, o livro também nos leva a refletir sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Quem é o Espírito Santo? E como ele atua em nós. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, igual com o Pai e o Filho. Ele é Deus em essência, em ação. E a Bíblia nos revela que o Espírito Santo, ele desempenha um papel fundamental na vida do cristão, desde a nossa conversão até a nossa glorificação. Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade, nos consola, nos ensina, nos capacita para a gente servir a Deus, nos dá os dons espirituais, intercede por nós, nos santifica, nos sela para o dia da redenção e nos garante a nossa herança eterna. Uau, que privilégio, né? Saber que o próprio Deus habita em nós por meio do seu Espírito, mas como a gente pode ter certeza de que a gente está sendo guiado por Ele, e não pelas nossas próprias emoções, pelos nossos impulsos. A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5,22 e 23. Então, se a gente está produzindo esses frutos na nossa vida, a gente pode ter certeza de que a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele produz em nós o caráter de Cristo, nos tornando mais semelhantes a Ele a cada dia. Que transformação maravilhosa! É como se o Espírito Santo fosse um jardineiro, né? Que cuida do nosso jardim interior, fazendo brotar os frutos do caráter de Cristo em nós. Mas o livro do Dr. Geisler também nos confronta com a realidade de que a vida cristã, embora repleta de bênçãos, ela também é marcada por desafios, por lutas. É verdade, a gente vive num mundo caído, né? Influenciado pelo pecado, pelo maligno. E como cristãos, a gente não está imune a esses ataques. Mas a boa notícia é que Deus, Ele nos equipa para a gente enfrentar esses desafios e sair vitorioso. Ele nos dá a sua palavra, a oração, a armadura de Deus, a comunhão com outros cristãos, o poder do Espírito Santo, a fé em Jesus Cristo e a certeza da vitória final. É um verdadeiro arsenal espiritual para a gente se fortalecer e vencer as batalhas da fé. Mas como lidar com a tentação, que vive nos assediando, tentando nos desviar do caminho de Deus? A tentação ela é uma realidade para todo cristão. Hebreus 4,15 ele nos lembra que Jesus foi tentado em todas as coisas, da mesma forma que nós, mas sem pecado. Ou seja, ele compreende as nossas fraquezas e nos dá a graça, a força para a gente resistir à tentação. A gente precisa vigiar, orar, como Jesus nos ensinou em Mateus 26,41. Conhecer a palavra de Deus, que é a nossa espada espiritual, Efésios 6,17. E fugir da tentação confiando na fidelidade de Deus que sempre nos providencia um escape. Deus nunca nos abandona na hora da tentação. Ele está sempre pronto a nos socorrer, nos dar a vitória. E além da tentação, que outros desafios a gente enfrenta na caminhada cristã. A vida cristã ela é marcada por lutas, por provações. A gente pode enfrentar a perseguição por causa da nossa fé, doenças, perdas, dificuldades financeiras, problemas familiares, entre outros desafios. Mas a Bíblia nos ensina que em todas essas coisas a gente é mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Deus usa as provações para nos moldar, para a gente crescer em fé, em caráter. É como se Deus fosse um oleiro, né? Que nos molda no vaso que se é. Ele deseja que a gente seja, usando as provações como instrumentos para nos aperfeiçoar. E por falar em aperfeiçoamento, o livro do Dr. Geisler nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que nos enche de esperança. O que acontecerá com a gente depois da morte? Afinal, essa é a grande questão, né? Que permeia a existência humana. Qual é o nosso destino final? A Bíblia ela nos ensina que a morte não é o fim, mas é o início de uma nova vida. Seja na presença de Deus ou separado dele. Para quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, para a felicidade plena, duradoura, ao lado de Deus. Já para quem rejeita a Cristo, a Bíblia nos ensina que eles enfrentarão o juízo de Deus, a condenação eterna, separados para sempre da sua presença. Duas realidades eternas, uma de alegria, outra de sofrimento. Deus, em sua misericórdia, nos dá a oportunidade da gente escolher o nosso destino. Ele nos oferece o caminho da salvação, da vida eterna. Cabe a cada um de nós fazer a sua escolha. E para a gente finalizar nosso mergulho profundo no livro do Dr. Geisler, eu deixo para você, caro ouvinte, uma pergunta para reflexão. De todas as perguntas que a gente explorou hoje, qual delas te impactou mais profundamente? Qual delas te despertou o desejo de buscar mais conhecimento, de aprofundar a sua fé em Deus?
E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que você tenha sido inspirado, desafiado por essa jornada, pelas grandes questões da fé cristã. Lembrando que você pode adquirir o livro The Bible's Answers One of Life's Biggest Questions, para se aprofundar nos temas que a gente abordou. E como sempre, fica o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no episódio, compartilhar com seus amigos e deixar aqui nos comentários sugestões de temas ou livros para os próximos episódios. A sua participação é fundamental para que o Fé e Letras continue crescendo, impactando mais vidas. Até a próxima. E que Deus abençoe a sua busca pela verdade. Até a próxima.